Nova Secretaria do Depósito Judicial de Armas e Valores promove mais segurança e facilita o trabalho da Polícia Civil. Curso de mediação direcionado a servidores da Polícia Civil é mais uma iniciativa do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos do TJGO. Esculturas em argila são as atrações do Espaço Cultural Goiandira do Couto. Em nosso estúdio vamos falar sobre audiências de custódia com o Dr. Sebastião José de Assis Neto, juiz auxiliar da presidência do TJGO. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, que já está no ar. Mais uma melhoria promovida pelo TJGO. Uma nova Secretaria do Depósito Judicial de Armas e Valores promove mais segurança e facilita o trabalho da Polícia Civil. Confira. A nova secretaria fica no subsolo do Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis, no bairro Jardim Goiás. O diretor do Foro da Comarca de Goiânia, Dr. Wilson da Silva Dias, apresentou o local ao superintendente da Polícia Judicial, o delegado Odair José Soares. A mudança deve fazer bastante diferença no dia a dia de trabalho da Polícia Civil. A bela iniciativa da diretoria do Foro, nessa modernização. Nós tínhamos que inicialmente ir até o subsolo do prédio do tribunal, para depois vir aqui, protocolizar o inquérito e após ir no depósito público levar os objetos. Então essa etapa do tribunal foi eliminada, já que aqui recebe já o inquérito, o dinheiro e as armas. Então isso melhora muito, otimiza o nosso trabalho, economiza petróleo e pneus de viaturas para o Estado. Então, assim, agradecemos pela iniciativa, obviamente vai facilitar muito o nosso trabalho. A delegada da Polícia Civil, Cássia Sertão Mendes, também prestigiou a inauguração e, na ocasião, fez o primeiro procedimento na secretaria. Além de facilitar o trabalho da polícia, os procedimentos devem acontecer com mais segurança a partir de agora. Tudo que visa uma economia de recursos é positivo para a Polícia Civil. As quantias recebidas serão imediatamente depositadas no banco, já que a nova sala fica ao lado de uma agência. Da mesma maneira, as armas apreendidas serão enviadas em 24 horas à assessoria militar do TJGO e posteriormente ao Exército para fim de destruição. Não há o acondicionamento de valores nas dependências do fórum, porque recebe esses valores oriundos de fianças e de imediato é depositado numa agência bancária que fica ao lado do depósito. Então, e as armas também de imediato é entregue para a força policial militar para posterior remessa ao Exército Brasileiro. Então ganha o Poder Judiciário, ganha a Polícia Civil, ganha também, em especial, o jurisdicionado e a sociedade. Esculturas em argila são as novas atrações do Espaço Cultural Goiandira do Couto. Costureira, pescador e contadeira de histórias são algumas das 34 peças que estão expostas no hall do Tribunal de Justiça de Goiás. O responsável pelas obras é o escultor Carlos Antônio da Silva, que resolveu trabalhar com arte depois de ver sua profissão ser extinta do mercado. Essas esculturas nasceu de uma necessidade, de mercado. Eu trabalhava na área de assistência técnica, de equipamento de escritório, mais ou menos em 98, 99. Aí surgiu o mercado de informática, engoliu minha profissão de mecanógrafo, E eu gostava muito de arte desde criança, aquela coisa de buscar sempre retratar, desenhava de carvão nas paredes, como criança. E em 99, como eu fiquei sem profissão, eu pensei, agora o jeito, como eu gosto de arte, eu vou voltar para a arte. E comecei, aí eu conheci a argila, conheci o barro e comecei a fazer figurinhas de barro, coisas pequenas, E foi tomando uma dimensão maior, foi até chegar onde eu estou fazendo agora. E o tema eu busquei de infância realmente, o que eu vivia na infância. A inspiração de cada uma das peças vem de atividades simples, de gente que vive de maneira humilde, hoje mais presente no interior do país. A obra chama a atenção pelos detalhes de objetos que são pouco conhecidos da nova geração. Olha, eu vi que está retratando muito a mulher, A maioria que eu percebo aqui são mulheres, do outro lado ali.
e vejo assim que está relembrando o passado, né? Meus pais, meus avós, né? Sempre foram assim, na zona rural, eles faziam essas mesmas coisas que estão retratando aqui nessas imagens, nessa exposição. E eu vejo assim que muitos jovens hoje, eles acabam não tendo essa possibilidade, né? Que fica muito na cidade e acaba não lembrando, não saber o que foi os antepassados dos avós, dos tios, dos parentes, né? E muito interessante, viu? Gostei muito. Quem vê uma peça dessa pronta nem imagina o trabalhão que dá para chegar a esse resultado. Isso porque só para secar a argila são mais de 30 horas no forno. E aí começa a pintura que é feita manualmente, que vai dar todo o charme à escultura. O trabalho de Carlos Antônio já rodou todo o país, passando por São Paulo, Minas Gerais e Recife. Na sede do Judiciário Goiano fica exposto até o dia 28 de agosto. E a seguir, no quadro Justiça em Foco, você vai entender como acontecem as audiências de custódia. Voltamos já. Núcleo de Solução de Conflitos do TJGO realiza curso básico de mediação para servidores da Polícia Civil. Acompanhe. 32 servidores da Polícia Civil, entre escrivães, agentes e delegados indicados pela própria polícia, participam do curso que tem duração de 5 dias. Com aulas ministradas por 4 instrutores capacitados pelo TJGO e habilitados pelo Conselho Nacional de Justiça, essa é a primeira vez que o treinamento é oferecido a profissionais fora do Poder Judiciário. É uma ideia inovadora formada pela parceria entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública, em que o nosso objetivo é a formação de mediadores na Polícia Civil para que a gente possa levar a mediação e a conciliação para dentro das delegacias de polícia. Ou seja, nós vamos possibilitar, capacitar para que o agente da Polícia Civil ou o delegado, ele possa resolver o problema, resolver o conflito na delegacia de uma forma mais rápida e com mais satisfação, mais qualidade para o jurisdicionado. O curso acontece na Escola Superior da Polícia Civil, situada no bairro Jardim Bela Vista, em Goiânia. Para o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, Fábio Vilela, a expectativa é que a partir dessa parceria possa ser firmado um convênio que autorize os agentes a fazerem as mediações conforme a lei estabelece, trazendo segurança ao servidor e às partes envolvidas. Através da parceria, a gente acaba firmando um convênio que nos autoriza de verdade a fazer esse tipo de mediação conforme a lei estabelece. Isso traz uma segurança para o servidor que venha a fazer esse tipo de tarefa e também às partes envolvidas. E, na sequência, também acaba acarretando ao Estado uma certa obrigação de adaptar o ambiente da melhor forma possível para acolher essas pessoas envolvidas no problema. Isso tudo faz com que a nossa atividade ela seja prestada com maior qualidade e eficiência para a comunidade. O diretor da Escola Superior da Polícia Civil, Daniel Adorno, e a delegada Lilian de Fátima Rosa Sena Lima, representando o secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, também estiveram presentes na primeira aula, além de representantes da Polícia Militar. Confira agora o quadro Justiça em Foco. Nosso convidado do quadro Justiça em Foco de hoje é o juiz auxiliar da presidência do TJGO, o doutor Sebastião José de Assis Neto. Doutor, seja bem-vindo. Olá, Marina. Olá, espectadores da Agenda Judiciária. Bom, a gente vai falar sobre um assunto recente aqui em Goiás, que é a audiência de custódia, que começamos recentemente. O TJGO aderiu, é um pedido do CNJ, não é isso, doutor Sebastião? Sim, é um projeto que foi criado logo no início da gestão do atual presidente do Conselho Nacional de Justiça e que preconiza a implantação nas capitais dos estados da federação de projetos piloto para a realização de audiência de custódia daquelas pessoas que tenham sido presas em flagrante. Só para a gente esclarecer, são pessoas que são presas em flagrante, até 24 horas ela tem que ser colocada diante do juiz para ele decidir o que no caso, doutor? Bom, a normatização que foi feita em Goiás é no sentido de que as pessoas que sejam presas em flagrante, desde que não sejam soltas por força de arbitramento de fiança pela autoridade policial,
esse flagrante tem que ser comunicado em até 24 horas para o judiciário. A partir da comunicação do flagrante, a regra é de que a audiência seja feita também em até 24 horas a partir da comunicação do flagrante. O que vai ser decidido nessa audiência? Única e exclusivamente a respeito da necessidade ou não da permanência daquele sujeito em cárcere, ou seja, o que nós chamamos de custódia preventiva, de segregação cautelar, o nome técnico que queiram dar, até o julgamento do processo. E nessa decisão do juiz, em que ele vai avaliar essa necessidade ou não do sujeito responder ao processo preso, ou se pode ser em liberdade, em alguns casos em que ele não decreta a prisão preventiva, ele pode conceder a liberdade com ou sem a aplicação de alguma outra medida cautelar diversa da prisão. Quais são essas medidas cautelares? Elas vão desde a necessidade de comparecimento periódico em juízo, ou comparecimento para aplicação de outras medidas, como acompanhamento psicológico, social. Aqui em Goiás, a Secretaria de Segurança Pública criou uma central de alternativas à prisão com esse tipo de medida, ou até mesmo a instalação de tornozeleira eletrônica para monitoramento das atividades do cidadão enquanto cumpre essa medida cautelar até o julgamento do processo. Anteriormente, doutor Sebastião, como é que era? Qual o tempo que levava para que essa decisão fosse tomada, né? Se a pessoa deveria permanecer presa até que fosse julgada? Bom, a decisão, no sentido técnico da palavra, eu não tenho uma estimativa para te dizer, mas a verdade é que, pela própria aplicação do Código de Processo Penal, os delegados de polícia já tinham essa obrigação de, em até 24 horas, comunicar toda e qualquer espécie de prisão para o juiz. A partir dessa comunicação por escrito, o juiz decidia também por escrito se o sujeito continuava ou não preso. Okay? O que nós podemos dizer que a audiência de custódia inova nesse sentido? No sentido de que o cidadão que foi preso em flagrante, ele não vai ter um contato pessoal com o juiz nesse momento do juiz decidir se vai manter ou não a prisão. Isso no sistema tradicional. Certo. Ou seja, ele só vai ter um contato com o juiz quando houver a realização de uma audiência de instrução. A audiência de instrução ela só vai acontecer depois de encerrado o inquérito remetido para o judiciário, oferecida a denúncia ou a queixa, e depois de apresentada a defesa preliminar, e aí o juiz, recebida essa denúncia, vai marcar a audiência de instrução, e essa audiência de instrução demora, em média, com os réus presos, aí de 45 a 50 dias, segundo estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, uma média de 41 dias, então para que esse sujeito tivesse um primeiro contato com o juiz, e aí muitas vezes esse magistrado, diante do contato pessoal com o preso, muitas vezes até por sugestão do próprio Ministério Público, com a concordância do Ministério Público, verificava a desnecessidade de manutenção da prisão em virtude desse contato pessoal. Com a audiência de custódia, isso passa a ser feito nesse prazo exíguo de 24 horas, ou seja, acredita-se que nesse contato pessoal do juiz com o preso, na presença do Ministério Público, facilita esse entendimento. Facilita esse entendimento, e ali vai estar presente, representando o Ministério Público, vai estar presente o advogado constituído ou o defensor público, certo. E essas pessoas vão poder, naquele ato, maturar uma decisão que eu não vou dizer que é mais adequada, certo? Porque os magistrados goianos, eles têm muita capacidade para decidir, as decisões que são dadas por escrito também são de qualidade e de forma alguma caracterizavam injustiça às pessoas presas. Mas, de certa forma, esse contato pessoal com o juiz, para que haja essa decisão de mantê-lo ou não preso, é uma forma mais humanitária de regulamentar a forma como aquele processo vai andar, ou seja, com o réu preso e com o réu solto. Certo. E como é que o TJGO se organizou? A estrutura que foi montada, quem está fazendo esses atendimentos? Bem, assim que houve a implantação do projeto pelo Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública fez um pleito para que o Tribunal de Justiça aderisse. Através de ofício da Secretaria de Segurança Pública, foi montado um processo administrativo. A partir desse processo administrativo foi montada uma comissão. Essa comissão foi composta por 4 magistrados e, ao final
com auxílio de um juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, chegou-se à seguinte formatação, de que em Goiânia, para facilitar, de certa forma, até criar um juizado de garantias, que é um projeto que tramita no Congresso Nacional há já um bom tempo, especializar uma vara judicial, o juiz com competência criminal, para poder ficar responsável pela realização das audiências de custódia. Aqui em Goiânia, então, foi baixada a resolução pela Corte Especial, em que se transmitiu ao segundo juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia a competência exclusiva para as audiências de custódia e demais medidas cautelares e contracautelares pré-processuais, ou seja, aquelas medidas cautelares que podem ser pleiteadas tanto pela acusação, pela defesa, até mesmo pela polícia, antes de que o inquérito seja distribuído para algum dos outros juízes criminais. Para que isso fosse possível, ou seja, estruturalmente dizendo, foi firmado tanto um termo de adesão do Tribunal de Justiça com o CNJ, um do Governo de Goiás com o CNJ, e um termo de parceria, um termo de cooperação técnica, Tribunal, Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Defensoria Pública e OAB. Por enquanto, só aqui em Goiânia. Por enquanto, o projeto ele se resume à capital goiana e não há perspectiva de que ele seja expandido para outros setores do Estado. Certo. Já foi feito um levantamento, doutor Sebastião, a primeira semana, logo que foi implantado essas audiências de custódia, a quantidade de audiências realizadas? Sim. A primeira semana mostrou uma estatística de cerca de 10 a 15 audiências de custódia realizadas por dia pelo segundo juiz da 7ª Vara Criminal. Essa estatística ela demonstra cerca de 60 e poucos por cento, em torno de 65% dos presos em flagrante, sendo beneficiados com medidas cautelares diversas da prisão e um equilíbrio entre a concessão desses benefícios e a gravidade do fato e as condições pessoais da própria pessoa que tenha sido presa em flagrante. Percebeu-se que as pessoas que cometeram crimes mais graves, e aí nós vamos até enquadrar aqui como crimes mais graves, aqueles que implicam em violência ou grave ameaça à pessoa, certo. Esses na maioria foram mantidos na custódia preventiva. E só esclarecendo, a audiência de custódia acontece de segunda a sexta, aqueles que estão presos na sexta-feira, somente na segunda-feira tem audiência. Isso, aqueles que são presos na sexta no final de semana são encaminhados para a audiência de custódia na segunda-feira seguinte, ou no primeiro dia útil seguinte. Então, Sebastião, obrigado pelos esclarecimentos aqui e ter participado com a gente. Obrigado, Marina. Sempre um prazer. Tá, ok, esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. E no próximo bloco você vai ver como é o trabalho realizado pela Câmara de Saúde do TJGO. Voltamos já. Conheça agora o trabalho realizado pela Câmara Técnica de Saúde do TJGO. Os processos de saúde têm se multiplicado em todo o país. Neles, frequentemente, o juiz se vê em situação difícil, tendo de decidir liminares de extrema importância. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, constatou a necessidade de um aprofundamento dos debates referentes a tais processos. Criou então, em 2010, o Fórum Nacional de Saúde para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. O Tribunal de Justiça de Goiás criou em 2011 a Câmara Técnica de Saúde, que é formada por médicos e farmacêuticos. Esses profissionais auxiliam os magistrados em processos relacionados à saúde. A maior demanda dessas ações diz respeito à disponibilização de medicamentos seguidos dos pedidos de procedimentos cirúrgicos. Nesses 4 anos, já foram emitidos mais de 380 pareceres. A Câmara Técnica ela tem essa função de subsidiar o magistrado na decisão dos processos envolvendo saúde, os litígios de saúde, a chamada judicialização da saúde. Esses processos que chegam até a Câmara chegam por decisão voluntária do magistrado. O magistrado não é obrigado a consultar, ele consulta se ele houver interesse em ouvir a opinião de um técnico da área. Nos últimos meses, aumentou a demanda desses processos. A expectativa é fechar o ano com pelo menos 500 pareceres. Confira mais notícias do Judiciário Goiano. Na tentativa de dar celeridade aos processos relacionados a abusos sexuais contra crianças,
o desembargador Leobino Valente Chaves, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, se reuniu com deputados estaduais, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que trata de crimes dessa natureza em todo o estado. A intenção é alterar a competência de um dos juizados já existentes para tratar exclusivamente sobre abusos contra crianças. Recentemente, a terceira vara da Fazenda Pública Estadual passou pelo processo de mudança de atribuição. Hoje, apenas ações de execução fiscal são encaminhadas para a escrivania. Acusado de participação em 31 homicídios na capital, o vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha foi ouvido em mais uma audiência na primeira vara criminal de Goiânia, restando apenas uma para finalizar essa etapa. O réu repetiu o comportamento adotado em outras ocasiões. Ele preferiu manter-se em silêncio. A mãe da vítima, um empresário e a delegada responsável pelo caso foram ouvidos durante a audiência. A autoridade policial chegou a afirmar que Tiago Henrique é um homem frio, calculista e que até riu durante o depoimento. Veja agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Acusada de não realizar repasses previdenciários, prefeita de Uruaçu tem bens indisponibilizados. O juiz da 2ª Vara Civil Criminal das Fazendas Públicas e de Registros Públicos de Uruaçu, Leonardo Nassif Bezerra, recebeu a ação de improbidade contra a prefeita do município de Uruaçu, Solange Abadia Rodrigues Bertolino, e decretou a indisponibilidade de bens dela no valor de R$ 2.355.906. A prefeita é acusada de não realizar os repasses previdenciários dos servidores ativos, inativos e pensionistas ao Fundo Municipal de Previdência, o Uruaçu Prev. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás, a irregularidade acontece desde 2014 e o débito municipal com a Uruaçu Prev já ultrapassa a quantia de 2,3 milhões. Município de Rio Verde terá de garantir cirurgia de redução de estômago a paciente obesa. Em decisão monocrática, o juiz substituto em 2º grau, Wilson Safatli Fayad, manteve sentença do juiz Márcio Marrone Xavier das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental de Rio Verde, concedendo liminar para que o município garanta cirurgia de gastroplastia redutora a uma mulher. O magistrado frisou que a orientação firmada pelo TJGO é a de que a saúde do cidadão está a cargo das entidades públicas, tanto municipal, estadual ou federal. Wilson Safatli verificou que a documentação acostada pela paciente demonstra que ela é portadora de obesidade, necessitando de tratamento por meio de terapia cirúrgica, conforme prescrição médica, entendendo que ficou satisfatoriamente comprovada a violação do direito líquido e certo da impetrante. Família de servidor que morreu em acidente de trabalho será indenizada. A mulher e filhos de um homem deverão ser indenizados pelo município de Valparaíso de Goiás em R$ 150 mil por danos morais. Consta dos autos que o servidor era obreiro do município e morreu no dia 11 de novembro de 2005 após cair e ser atropelado pelo caminhão da prefeitura. Ele era transportado em pé no vão da carroceria, pois a cabine estava lotada. A família também receberá a pensão mensal no valor de 2/3 do salário que o obreiro recebia até a data em que ele completaria 65 anos. A decisão é da 6ª Câmara Civil, que à unanimidade seguiu o voto do relator, desembargador Fausto Moreira Diniz, e reformou parcialmente sentença do juízo da Vara das Fazendas Públicas e 2ª Civil de Valparaíso de Goiás. Você está em busca de oportunidades de trabalho no Judiciário? Então confira agora as nossas dicas no quadro Cursos e Concursos. Restam apenas 5 vagas para o curso de pós-graduação em Direito Processual Constitucional promovido pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás, a ESMEG. A inscrição foi prorrogada até o dia 28 de agosto. Magistrados e servidores do TJGO são beneficiados com desconto no valor do curso e pagam R$ 250 na mensalidade. Para o público externo, o valor é de R$ 390. Maiores informações pelo telefone 3281-7973. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo informou que o edital do 7º concurso público destinado ao preenchimento de 60 vagas para defensor público foi republicado e retificado.
A remuneração é de R$ 18.431. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 28 de agosto no site concursosfcc.com.br. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem concurso público aberto para o cargo de promotor de justiça adjunto. O salário é de R$ 27.500 e são disponibilizadas 27 vagas. As inscrições vão até o dia 8 de setembro e devem ser feitas no endereço eletrônico mpdft.mp.br. Veja agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. O programa Acelerar atende a comarca de Caldas Novas no dia 24 de agosto e no dia 25 o programa vai até a comarca de Corumbaíba. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia, uma ótima semana e até o próximo programa.